Você já teve aquela sensação estranha de pensar, e se alguém estivesse errado? Agora imagina isso explicado, a coisa mais definitiva que existe, a morte. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a história de hoje não é lenda urbana, não é exagero e nem roteiro de filme de terror. É história real, é ciência e envolve algo que não deveria existir, mas foi encontrado. Durante séculos, a humanidade enterrou pessoas vivas. Não por crueldade, não por maldade, mas por erro. E os sinais desse erro ainda existem. Por muito tempo, a medicina simplesmente não tinha como afirmar com certeza se alguém estava morto. Hoje a gente confia em aparelhos, gráficos, sinais cerebrais, mas no passado tudo dependia dos sentidos humanos. Se o corpo não mexia, se a respiração era imperceptível, se o pulso estava fraco demais para ser sentido com os dedos, a pessoa era declarada morta. Mas o que ninguém sabia é que o corpo humano pode entrar em estados extremos de mobilidade, catalepsia, coma profundo, crises epiléticas severas, hipotermia, infecções que desaceleram drasticamente o metabolismo, estados em que a pessoa parece morta, mas não está. E foi aí o erro que começou. Enterros geralmente aconteciam rápido demais, principalmente por medo de doenças. Não havia velórios longos, não havia exames, não havia confirmação real. O caixão fechava, a terra cobria e o silêncio vinha. Mas para algumas pessoas o silêncio durava pouco. Séculos depois, arqueólogos e historiadores começaram a encontrar algo perturbador durante exumações. Caixões antigos com marcas profundas de arranhões por dentro, tampas quebradas internamente, pregos tortos, corpos encontrados de bruços, mãos posicionadas de forma impossível para alguém enterrado já morto, unhas desgastadas até o osso, marcas de tentativa de fuga. Essas pessoas acordaram no escuro absoluto, sem ar, sem espaço, sem voz. A ciência moderna reconhece esses sinais como claros indícios de despertar pós-enterro. E quando esses achados começaram a se acumular, o medo tomou conta da sociedade. No século XVIII e XIX, o pânico de ser enterrado vivo era tão grande que virou um fenômeno coletivo. As pessoas tinham mais medo disso do que da própria morte. Existem relatos históricos de pessoas pedindo, em testamentos mesmo, que seus corpos fossem mantidos fora da terra por dias. Outros pediam cortes profundos, alguns exigiam que fossem perfurados com agulhas, tudo para garantir que estavam realmente mortos. Foi nesse contexto que surgiram os chamados caixões de segurança. Esses caixões tinham sistemas que hoje parecem macabros, mas eram considerados um avanço científico. Cordas amarradas aos braços, pernas ou dedos do suposto morto, essas cordas passavam por tubos até a superfície do solo, na outra ponta, um sino. Se a pessoa acordasse, se mexesse, se puxasse a corda, o sino tocava. E não era só isso. Alguns modelos tinham bandeiras que se levantavam, outros tinham tubos de ar. Alguns mais sofisticados possuíam até pequenos visores. Cemitérios chegaram a contratar vigias noturnos cuja única função era escutar sinos no meio da noite. E isso não era paranoia. Existem registros documentados de sinos que tocaram, de pessoas retiradas do caixão ainda com vida, confusas, em choque, mas vivas. Ao mesmo tempo, existem incontáveis casos que ninguém ouvia nada, ou ouviu tarde demais. Hoje, quando os cientistas analisam essas estruturas, eles não veem superstição, eles veem uma sociedade tentando compensar uma falha médica grave, a incapacidade de definir com precisão o momento da morte. Somente no século XX, com o avanço da medicina moderna, a ciência começou a entender que morte não é um evento único, é um processo. Existe morte cardíaca, morte cerebral, estados reversíveis, estados irreversíveis. Além disso, a linha entre vivo e morto era tênue demais. E talvez o mais perturbador seja isso. Esses caixões existem até hoje, estão em museus,
documentados, né? São provas físicas de algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Marcas que ninguém pode apagar. Quando você vê essas imagens, não parece passado distante. Parece erro humano cru, parece limite da ciência. Essa história não fala apenas sobre morte, ela fala sobre o quanto o conhecimento é importante, sobre como a ausência dele pode ser tão assustadora quanto qualquer monstro fictício. Hoje, enterramentos vivos são extremamente raros, justamente porque a ciência avançou, mas essas descobertas permanecem como um aviso. Nem tudo que acreditamos está resolvido realmente está, e muitas certezas da humanidade só existem até serem questionadas. Às vezes o verdadeiro terror não vem do desconhecido, mas do que achamos que já entendíamos. Se você gosta de histórias científicas reais, que parecem filme, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque ainda existem muitas verdades desconfortáveis que a ciência só conseguiu explicar depois que foi tarde demais.